Bom dia, pessoal. Então nós vamos aqui para uma aula prática da questão da amostragem de solo para o curso de irrigação e drenagem. Nós vamos aprender hoje a fazer uma amostra indeformada de solo. Vários parâmetros que nós precisaremos para realizar o manejo da irrigação serão conseguidos através dessa amostra indeformada. Então nós estamos num local aqui que seria uma área de produção, tá? E aqui nós vamos coletar uma amostra. Nós estamos aqui para fins didáticos, tá? O correto seria retirar essa amostra em pontos aleatórios dentro da área, mas só para vocês entenderem como é que é feita a coleta. Primeiro nós pegamos um local do terreno que represente a área, né? Isso seria feito em inúmeros pontos, várias amostras, mas nós vamos mostrar só uma. Escolhido o local, a gente faz uma limpeza superficial, tira o capim que existiria, aqui já foi tirado, tira o capim, tá? Sem aprofundar muito. E aí nós colocamos sobre o solo esse equipamentozinho que eu fiz ontem aqui, só para fins didáticos, tá? A gente utiliza esse cilindro aqui, professor, esse cilindro com volume conhecido, tá? Comprimento e diâmetro conhecido, para retirar uma amostra de solo daqui de dentro. Então nós colocamos esse cano aqui, tá? Com o auxílio dessa parafernália aqui, nós vamos introduzir esse cilindro. Filma um pouquinho mais de longe aí, vou pegar eu aqui, ó. Nós vamos introduzir esse cilindro dentro do solo para coletá-lo, tá? Cheio de solo dentro. E essa amostra indeformada, por que a gente chama indeformada? Porque esse cilindro vai entrar sem mexer na estrutura desse solo. Ele vai entrar e eu vou arrancar ele aqui de dentro do solo com a estrutura teoricamente intacta, tá? Então eu consigo avaliar inúmeros parâmetros sem afetar a estrutura do solo na condição local. Então isso aqui funciona assim, ó. Eu vou batendo e o cilindro vai entrando dentro do solo. Esse equipamento aqui é apenas para auxiliar o cilindro a não se movimentar, para não deformar o solo, tá? E não alterar a estrutura. Nesse ponto aqui eu já posso fazer a retirada desse suporte. Coloco aqui em cima novamente esse equipamento, que ele empurra o cano de forma uniforme para dentro do solo. Coloco o apoio aqui e continuo batendo até quebrar o equipamento. Tá? Acontece, pessoal, nas melhores famílias. Esse já está desmontando todo o material, mas está aí. Nós já conseguimos aqui, ó, tem uma raiz aí, a profundidade de 30 centímetros, tá? Nós vamos aprender durante o curso porque dessa profundidade, tá? Varia conforme a cultura, mas essa profundidade aqui seria a profundidade que a maior parte do volume de raiz ocupa, onde ele faz absorção de água e nutrientes, tá? Nós vamos dar um nome de perfil Z, tá? Que seria a parte ocupada que as raízes exploram a maior parte do solo. Então tá aqui o cano, agora nós temos que fazer a retirada desse cilindro, tá? Desse pedaço de cano. Como? Na mão aqui, ó, eu não vou conseguir, então com o auxílio de uma enxada e uma pá, eu vou retirar o solo ao redor, tá? Para poder fazer a retirada desse cano daqui de dentro, desse cilindro. Quer desligar e depois voltar? Não, dá pausa aí. Agora não tá dando pausa. Quer voltar aí? Não parou não. Não parou? Depois tu edita. Então tá aqui, ó. Pronto. Retirado aqui. Isso aqui veio depois. Tá aqui o cilindro
para a amostra com 30 centímetros. Tem 35 canos, 5 centímetros aqui ficou sem enterrar por conta da altura do equipamento. Aí eu vou fazer a blindar, né? Vou fechar essa amostra, tendo cuidado para nunca bater isso aqui, para não promover o destorroamento aqui dentro, desestruturar o solo. Aqui ela já ficou bem retinha, depois no laboratório a gente faz a limpeza. Então eu tapo essa ponta para não perder umidade e eu tapo, deixa eu compactar aqui. Tem sujeira ainda impedindo a... Aí, e eu tapo a amostra aqui para não evitar a perda de umidade, que uma das coisas que nós iremos determinar é a umidade ou teor de água, tá? Lembre-se, nunca teor de umidade, teor de água ou umidade do solo. Tá aqui a amostra preparada para ir para o laboratório. E é assim que nós realizamos a amostragem no solo para determinar esses parâmetros que nós falaremos agora na próxima aula. Então, quanto mais pontos de amostra vocês tiverem da área, melhor. Tá? Lembrando que se o volume radicular explora de 0 a 20, de 20 a 30, de 0 a 20, de 0 a 30, 0 a 50, você tem que coletar uma amostra da maior parte do volume radicular, aproximadamente 90% do volume de raiz, onde absorve a maior parte da água e nutrientes. Tá? Então, se o volume radicular tem um comprimento máximo de 30 centímetros, a gente trabalha com média de 25 centímetros de profundidade. Se tem 50, a gente trabalha com 35, 40 centímetros de profundidade. Depende do volume radicular da cultura e a profundidade que as raízes se aprofundam para explorar água e nutrientes. Tá feita a amostra e agora a gente vai pro laboratório, beleza? Pronto. Depois de coletada a amostra no solo, lá no local, no campo, nós vamos fazer o toalete, a limpeza e a preparação da amostra para fazer a avaliação dos parâmetros, tá? Então nós vamos abrir aqui a amostra, tá? A gente abre a amostra sempre pelo fundo, tá ok? Então aqui é o fundo, é a parte mais profunda do solo. Então aqui, ó, essa parte é a parte que foi retirada do fundo lá onde foi feita a amostragem. Deixa eu colocar aqui em cima. Aí a gente agora faz um negócio chamado toalete, que é o que? A limpeza desse material. Então a gente faz isso aqui, ó. Retira o excedente, tá? Que a gente precisa ter somente o solo contido aqui dentro nesse volume, desse cilindro, na verdade. Aí a gente pega um tecido, tá? Um pedaço de um tecido, a gente coloca aqui em cima, e aí nós vamos cortar o excesso desse tecido e prender com um elástico aqui, que esse material vai ficar imerso em água por 24 horas para poder saturar essa amostra. Tá filmando aí? Então nós vamos fazer aqui o amarrio do tecido, que é para o solo não cair fora dentro desse cilindro, tá? Aqui está devidamente amarrado. Deixa eu pegar o estilete só um segundinho. A tesoura aqui dando ver. Aí nós vamos retirar aqui a tesoura maravilhosa. Tá mais cega do que eu. Deus me livre. Amanhã nós terminamos essa. Cara, que maravilha de tesoura. Pronto, tá aí tirado o excesso, tá?
que nós faremos agora? Nós vamos virar esse cilindro aqui, tá? Vamos virar ele, colocar sobre uma superfície limpa. Agora eu vou tirar a tampa, a parte superior do cilindro, tomando cuidado para não bater com muita força, para não destorroar a amostra lá dentro. E tá aqui, ela já tá bem na altura, tá? Então tá aqui, pessoal, já veio na altura certinha. Se tivesse em excesso eu faria a mesma coisa, eu retiraria aqui, ó, o excedente, mas tá bem. Essa amostra agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro desse recipiente e vou encher com água e deixar a água aqui aproximadamente 1 centímetro abaixo da altura aqui máxima do cilindro. Para quê? Para que a água penetre pelo fundo do cilindro, lá por aquele tecido, e venha elevando o nível dentro do cilindro até saturar toda essa amostra. Ela ficando 1 centímetro abaixo, ela é capaz de saturar toda essa amostra. Então eu coloco água, esse solo vai absorver a água e eu vou completando, mantendo sempre o nível 1 centímetro abaixo da borda até saturar durante 24 horas. Aí eu tenho a saturação total dessa amostra. O que acontece? Todos os macro e microporos dessa amostra, tá, serão ocupados por água. E aí eu tiro essa amostra e faço a determinação da massa, faço a pesagem desse cilindro, tá? Com a pesagem desse cilindro molhado, anoto, aí nós vamos determinar a capacidade de campo dessa amostra, tá? Num outro passo, tá ok? Então, pessoal, foi colocada a água aqui dentro do recipiente onde está o cilindro para ser determinadas essas variáveis, tá? Então a água está aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros abaixo da altura do cilindro, e aos poucos ela vai infiltrar lá por baixo e vai subir, expulsando todo o ar que existe aqui dentro até ela umedecer aqui em cima. À medida que o nível da água vai diminuindo, porque ela vai penetrando no cilindro, nós vamos completando, mantendo sempre aproximadamente nessa altura. Tá? Então diminui um pouco, eu coloco um pouco de água aqui fora. 24 horas nessa condição eu tenho a saturação do solo. Aí eu vou ter o que? Todos os poros que existem nessa amostra de solo ocupados por água. Todo o ar que existia dentro da amostra, teoricamente, será expulso à medida que a água eleva dentro da amostra. Tá? E aí a gente atinge a saturação do solo. Pronto? Bom, pessoal, passadas as 24 horas, ó aqui, ó. Isso aqui tudo está preenchido com água. Nós temos a saturação da amostra, tá? Essa amostra está saturada. Todos os espaços aqui que existiam macro e microporos foram preenchidos por água. E agora nós vamos fazer a determinação dessas variáveis. Primeira coisa, nós vamos fazer a pesagem. Vamos medir a massa desse cilindro com água, tá? Nós vamos retirar ele daqui, tá ok? Vamos fazer a retirada e rapidamente colocar sobre uma balança, tá? Colocamos sobre uma balança uma bandeja, taramos, colocamos sobre uma balança e fazemos a determinação da massa, tá? Aí nós teremos a massa com a amostra saturada. Posterior a isso, nós vamos fazer a determinação da umidade e da capacidade de campo. Então, com o valor dessa massa aqui que eu terei, tá gravando? O valor dessa massa, tá, da amostra saturada, eu vou determinar a umidade na saturação, tá, do solo, tá? Depois eu vou fazer a secagem desse material, vou determinar quantos por cento de água existia dentro dessa amostra. Aí eu tenho a quantidade de água máxima capaz desse solo absorver na saturação. E agora nós vamos determinar a umidade ou teor de água, tá, na capacidade de campo. Como é que nós faremos isso? Atenção agora. Tempo municipal. Após a pesagem da amostra, tá? Essa amostra vai aqui para essa engenhoca aqui que nós estamos utilizando. Esse fundo poroso vai captar a água que vai começar a percolar por aqui. O que acontece? Isso aqui está saturado agora, está cheio de água. A água aos poucos vai começar a descer para essa parte mais inferior e por gravidade essa água vai sair de dentro do cilindro e pingar aqui dentro. E aí nós vamos acompanhar, tá? A cada pouco nós vamos ver se a água parou. Olha lá, já está derrubando água aqui, ó.
aqui. Pessoal, então a amostra está aqui, tá? E ela está perdendo a água aqui. A água está sendo atraída aqui para baixo, é o que ocorre exatamente no solo, por uma força que vocês conhecem bem, chamada força da gravidade. Ou seja, a gravidade está atuando aqui em cima no solo, empurrando o líquido para baixo. Existe uma força que atrai esse líquido, em teoria, para o centro da terra. E olha o que está acontecendo aqui, ó. Vou deitar um pouquinho que vai ficar mais fácil, ó. A água que está aqui está pingando aos poucos, tá? E aí nós vamos deixar essa água aqui pingando, está sendo coletada num recipiente lá embaixo, onde nós determinaremos o volume de água, tá? Que está drenando aqui desse solo. E essa água vai drenar até o momento em que a força da gravidade que está empurrando for igualada com a força que nós chamamos matricial, ou seja, com a força que os colóides de argila desse solo têm e a matéria orgânica de atrair a água para ficar aderida à superfície deles. Então, a força da gravidade, em teoria, empurra o líquido para baixo, mas essa força matricial segura o líquido. Quando a gravidade é maior do que essa força matricial, o líquido escoa. Ou seja, quando eu tenho muito líquido, a força da gravidade aqui em cima gera uma força total maior do que a força de atração, e o líquido escoa. Solos muito molhados, a tendência da água é drenar, ela ir para o subsolo, tá? Período chuvoso é isso que acontece. À medida que a quantidade de água aqui vai diminuindo, tá? A massa de líquido que tem sendo empurrada para baixo diminui e a força matricial dos colóides do solo começa a se igualar à força da gravidade, até que chega um ponto que eu não tenho mais escoamento de água para a profundidade, ou seja, a água que tem aqui acaba ficando retida, e essa velocidade aqui, ó, de drenagem diminui, ou seja, a quantidade de água que está saindo da amostra começa a diminuir até que chega um ponto que ela não pinga mais. Secou o solo quando ela para de pingar? Não, ainda existe água aqui dentro do solo retida, tá? E essa água que fica retida, nós conseguimos determinar o volume dela. Quando eu conseguir determinar o volume dessa água que existe aqui dentro, eu tenho então o volume de água desse solo na capacidade de campo. Então, o que é essa capacidade de campo? Capacidade de campo é quando a força da gravidade se iguala à força matricial e eu não tenho mais escoamento da água para o subsolo. A água fica retida no solo, não perco mais a água em profundidade. E é essa água da capacidade de campo, tá? Nós vamos determinar essa quantidade de água e é nessa condição que nós temos que manter o solo quando nós fazemos a irrigação. Essa é a condição ideal. Por quê? Na capacidade de campo nós temos apenas os macro e alguns mesoporos preenchidos, apenas os micro e alguns mesoporos preenchidos com água. Os macroporos estão com ar, tá? Então nós temos ar suficiente para o desenvolvimento radicular e temos água suficiente para absorção pela planta. Essa condição da capacidade de campo, independente do solo, é a melhor condição que nós temos para satisfazer a demanda hídrica da cultura. Então, quando nós fazemos irrigação, seria interessante sempre manter o solo na capacidade de campo. Isso é possível? Não. Por quê? Porque nós não podemos estar jogando água toda hora. Imagine que eu atingir a capacidade de campo, de repente começou essa água, mesmo diminuindo a velocidade, ela pode ser perdida por evaporação. A água está sendo perdida do solo por evapotranspiração. A planta transpira, o solo evapora. Então a água está saindo do solo, está diminuindo cada vez mais o conteúdo. Então o teor de água na capacidade de campo vai começar a ser reduzido, tá? Até eu atingir então um outro parâmetro que a gente usa na irrigação, que é o chamado ponto de murcha permanente, que é quando a planta não tem força suficiente para absorver a água do solo, ou seja, a água está retida com tanta força no solo que a força que a planta exerce para sugar a água é menor
do que essa força com que a água está retida, ou seja, a planta não é mais capaz de absorver a água do solo e ela murcha e morre. Ponto de murcha permanente. Na irrigação nós nunca podemos deixar que se atinja esse ponto de murcha permanente, porque uma vez a planta atingindo esse ponto, ela morre, tá? Então o ideal é manter sempre próximo à capacidade de campo. Dá para fazer isso sempre, professor? Não, porque eu não posso ficar jogando água 24 horas aqui e mantendo sempre na capacidade de campo, a não ser que eu tenha um sistema de irrigação que trabalhe 24 horas jogando a quantidade adequada e ideal de água, tá? Mas quando a gente pensa em grandes áreas, isso é impossível. Então eu tenho que fazer a irrigação a cada 2, 3, 5, 10 dias, dependendo das condições climáticas e de umidade do solo, tá? Então eu tenho que reabastecer periodicamente. Sempre que eu reabasteço, a água já está, o solo tem uma quantidade de água abaixo da capacidade de campo, porque a água já foi perdida por evaporação e transpiração da planta. Um parâmetro que vocês vão aprender a calcular chamado evapotranspiração da cultura que está plantada sobre o solo. Aí, professor, você falou que então esse solo, né, ele vai perdendo água a partir da capacidade de campo. Nós conseguimos determinar a capacidade de campo nessa amostra, que seria a capacidade de campo do solo lá no local onde nós vamos realizar a irrigação. Mas ela vai drenando até atingir um tal de ponto de murcha permanente, que nós não podemos deixar, né, o solo secar até atingir esse ponto de murcha. Por quê? Porque a cultura pode morrer no campo. Mas como é que eu determino, professor, se a água vai ter parado de pingar da amostra? Eu não tenho mais como coletar a água da amostra no ponto de murcha permanente. Parou de pingar, eu não coleto, não sei que quantidade de água atinge o ponto de murcha. Então nós usamos valores referenciais teóricos. Em teoria, o ponto de murcha para a maioria das culturas, independente do tipo de solo, situa entre uma tensão, ou seja, uma força que segura essa água em torno de 15 megapascal ou 1.500 quilopascal. A gente mede a retenção da água, a força que segura a água no solo, tá? Nós vamos falar a partir de agora de retenção de água no solo, capacidade de retenção, curva de retenção, forças que retêm a água no solo. Nós medimos em unidade de pressão. Lembrando que, nesse caso, como é tensão, seria o inverso da pressão. Então nós medimos, né, aqui a capacidade de campo, a saturação, tudo em pressão, unidades de pressão, quilopascal, megapascal, tá? Bar, ATM, qualquer unidade de pressão a gente pode utilizar para medir essa capacidade de retenção de água no solo. Mas lembrando que, como é tensão, nós trabalharemos com valores negativos, porque a tensão é exatamente o contrário da pressão. Eu vou explicar uma aula só sobre essa questão de tensão e pressão, tá? Então o valor que eu vou obter aqui dessa retenção de água na capacidade de campo, saturação, ponto de murcha permanente é negativo, menos. Então, pessoal, através dessa amostra, da saturação dela, da coleta da água que drena aqui, tá? Através da medição do volume desse líquido drenado, eu consigo fazer um negócio que eu chamo curva de retenção de água desse solo, tá? Eu vou explicar para vocês como a gente faz a curva, mas a gente faz uma simples avaliação do volume de água que existe, tá? Nesse solo saturado, o volume de água que existe nesse solo na capacidade de campo e o volume de água que existe nesse solo no ponto de murcha permanente. Eu consigo fazer uma curva com auxílio de algumas equações matemáticas que me representa a disponibilidade de água à medida que o volume de água desse solo vai diminuindo, tá? E com essa curva eu sei o momento exato que eu tenho que fazer a intervenção da irrigação, ou seja, quando atingir um certo limite nessa curva, eu sei que a partir dali eu não posso mais deixar faltar água, eu tenho que adicionar água, levar água à minha planta. Então é por meio dessa curva que eu determino fazendo essas medições, tá? Umidade, volume ou massa de água na saturação, volume ou massa de água na capacidade de campo, volume ou massa de água no ponto de murcha permanente, tá? Então eu consigo fazer essa curva com algumas equações que eu vou passar para vocês. Feita a curva, eu consigo fazer
o manejo da irrigação lá no campo. Mas a primeira coisa que eu preciso é determinar a curva de retenção de água do solo aonde eu vou fazer a irrigação. Primeira coisa que vocês vão aprender com isso, é assim que se faz irrigação. Você tem que ter as características físicas do solo do local. Não é você fazer um projeto sem saber isso daqui, botar lá aspersão, pivô, o que seja, microaspersão, gotejamento, o que seja, sem ter essas características. Você precisa disso daqui para saber em que hora você deve aplicar a água, que quantidade de água você deve aplicar para fornecer apenas o que a planta precisa, para não jogar em excesso e gastar dinheiro e não colocar menos do que precisa e acabar tendo prejuízo na questão da produtividade. Tá ok? Então é a partir dessa amostra coletada no local que nós vamos dar início à irrigação necessariamente dita, tá? Então, primeira coisa, curva de retenção de água do solo. Outro parâmetro que nós não medimos lá, mas que vocês viram no vídeo, é o cálculo da velocidade de infiltração de água no solo. E eu vou explicar mais adiante para que serve, tá? A determinação da velocidade com que a água infiltra nesse solo. Beleza, pessoal? E é isso aí, nossa aula de hoje termina aqui.